Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Graças a Deus por mais uma semana que estamos juntos e podendo compartilhar a palavra de Deus. Nesse frio, que está bastante frio, e que esta palavra possa aquecer o nosso espírito, a nossa fé, a nossa esperança e os propósitos de Deus para as nossas vidas possam ser reafirmados através da nossa fé e da nossa convicção em cima daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Um tema que já há algum tempo Deus tem tratado em meu coração é sobre a maneira como nós lidamos com os nossos sentimentos, com os ataques ou com aquilo que vem na nossa mente. Então hoje eu queria continuar falando sobre a transformação que Deus quer promover em cada um de nós, através do Espírito Santo, no nosso espírito, na nossa alma e na nossa mente. Porque sabemos que sem Ele nada podemos fazer. E sabemos também que é o Espírito que convence o homem. Então, eu quero que esta palavra que eu vou entregar a vocês possa cooperar de uma maneira onde o Espírito Santo fale no seu coração, assim como falou no meu, que se permita que o Espírito de Deus continue fazendo a boa obra que Ele começou em você, até o dia da nossa redenção. O texto que eu quero compartilhar com os irmãos está em Efésios, capítulo 4, versículo 22 ao versículo 24. Assim está escrito: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-vos do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Amém. Então, esse é um texto que eu me apego bastante, que eu coloquei em meu coração e tenho firmado ele em minha mente, que se eu não estiver disposto a renovar tudo dentro do nosso ser, da nossa maneira de falar, da nossa maneira de pensar, da nossa maneira de encarar a circunstância, de ver como o mundo atual está vivendo, nós estaremos limitando a ação do Espírito Santo em nós. Então veja que o Senhor nos alerta quanto à antiga maneira de viver. Então, Ele precisa, Ele quer e Ele deseja que nós também entendamos isso, que a nossa antiga maneira de viver não pode mais afetar a nova criatura, o novo homem, a nova mulher, o novo ser que passou a ser criado após o aceite de Jesus Cristo, Então, a palavra nos ensina a deixar para trás as coisas velhas, a despir-se da velha pessoa, das características, dos ensinamentos, dos hábitos que faziam parte da velha pessoa, do velho homem, que se corrompia constantemente por qualquer desejo enganoso. E a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso e que nós precisamos ter um coração realmente entregue ao Senhor para que nós não venhamos nos enganar, E permitir, como está escrito na palavra, ser renovados na maneira de pensar. E essa renovação da maneira de pensar, de entender
de agir, de compreender e de colocar em prática o que a palavra nos instrui acerca de sermos uma nova vida, acerca de vivermos uma nova vida, acerca de resistirmos o antigo para nos revestirmos do que é novo e que vem da parte dos céus. E o que ele diz é, tornando-nos semelhantes a Deus. Não que Deus nos torna deuses, como alguns até propaga isso, que nós somos pequenos deuses. De maneira nenhuma, mas nós somos e fomos criados na semelhança do nosso Deus. Então ele tem características de Deus em nós, tem as coisas mais sublimes e poderosas da parte de Deus habitam em nós. E esta manifestação do Espírito de Deus só pode ocorrer quando nós então entregamos a nossa vida verdadeiramente nas mãos do Senhor. Então, vem da parte do Senhor, através do Espírito, a transformação. Então, Deus, através de Jesus Cristo, nos deu as condições exatas para que houvesse uma mudança completa em nossas vidas. Então, tudo aquilo que nós não conseguíamos largar, tudo aquilo que nós achávamos impossível que poderia acontecer conosco, através agora do sacrifício de Jesus na cruz, através agora da ressurreição do Senhor, do plano de Deus para a salvação do homem, mediante a presença do Espírito Santo, nós podemos ter as mudanças que agradam o coração de Deus, né? A Bíblia fala que nós estamos sendo aperfeiçoados dia a dia, a todo momento. Então, nós é que muitas vezes nos colocamos em posições que impede que a nossa fé produza os resultados que o Espírito de Deus já colocou em nós. Então o Espírito Santo diz que nós somos filhos de Deus, que somos capazes, que Ele está conosco, mas nós olhamos para o velho homem e o velho homem diz, não, você não é capaz, não, você não pode, você não tem conhecimento, você não tem atitude, e a gente vai aceitando esses pensamentos aleatórios, esses pensamentos que não produzem o efeito benéfico para a nossa saúde espiritual. Então, nós temos que usar da fé para que venhamos reafirmar a nova vida que Cristo nos deu através do seu amor. Em Lucas capítulo 17, verso 6, a palavra diz assim: Se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira, arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Olha o que o Senhor está dizendo aqui. Então, você lançar uma palavra sobre uma planta, uma árvore, uma amoreira, e dizer para ela, arranque-se, ela teria que obedecer a sua palavra, ela mesma se arrancaria do solo e iria se plantar no mar, através da tua fé. Ele está dizendo aqui, ela iria lhe obedecer. Então, a compreensão da fé, a fé é algo fabuloso, extraordinário, algo sobrenatural, e que o Senhor deu a nós, para que nós praticássemos. O Senhor está falando aqui uma coisa que queria zombar da nossa cara, que queria, de alguma forma, nos humilhar? Não, Ele está dizendo que para aquele que crê, tudo é possível. Então Ele colocou em nós o que nós não podíamos fazer pelas coisas naturais, pela vida natural que nós tínhamos. Só que as coisas de Deus não acontecem num estalo de dedo. Leva um tempo para nós sermos transformados, para nós sermos aperfeiçoados, para entendermos o poder desta palavra, para começarmos a agir pelo poder da fé.
para sermos verdadeiramente alguém que o Espírito Santo se alegra em cooperar conosco nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades, na nossa falta de compreensão da palavra de Deus. Então ele está dizendo, se vocês tiverem fé. Então a fé faz parte de uma transformação, a fé faz parte de uma renovação, a fé faz parte de uma santidade, porque quando nós cremos, nós não vamos mais abrir mão do projeto que Deus começou na nossa vida. Nós vamos vencendo as dificuldades interiores do velho homem, da velha criatura, da alma, para começarmos a vencer aquilo que Deus tem colocado de propósito na nossa vida. Então ele nos zombou de nós aqui dizendo, diga à amoreira, arranca-te e plante-se no mar. Sabendo nós que é impossível ao olho humano, ao conhecimento humano, à capacidade humana de que isso aconteça. E também ele diz, se tivermos fé como um grão de mostarda, direis a estes montes, lança-te no mar, e ele irá se lançar. Então, ele está dizendo que a fé traz coisas impossíveis aos olhos do homem e elas se tornam reais na nossa vida. Então, Deus quer que realmente nós venhamos ter uma transformação do entendimento do poder do Espírito que atua em nós para nos transformarmos à sua imagem e semelhança. Ou melhor, voltar à condição de imagem e semelhança como Deus assim nos fez. Então a fé, ela só provém em nós através de um arrependimento. Então veja que as coisas elas precisam se encaixar. Para eu receber uma fé pura, verdadeira, eu preciso, primeira coisa, me arrepender do velho homem, das atitudes do velho homem, da covardia do velho homem, dos pecados do velho homem, daquilo que impedia que a novidade de Deus viesse para as nossas vidas. Então, o arrependimento é uma palavra que diz que causa-nos uma metamorfose, uma transformação completa de corpo, alma, mente e espírito. E assim nós conseguimos compreender a palavra de Deus e o que ela tem de propósito para nós. Então Jesus, quando ele esteve na terra, lá em Mateus capítulo 4, verso 17, ele dizia, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Então, o arrependimento promove a aproximação de Deus e nós nos tornamos a habitação de Deus. Então, através do arrependimento, começa uma renovação em nós. Através do arrependimento, começa uma fé transformadora que não nos deixa voltar atrás. E com isso, nós vamos começando a ter uma mente transformada, um sentimento transformado, as atitudes são transformadas. Nós começamos a enfrentar este mundo, sabendo que em tudo, diz a palavra de Deus, somos mais do que vencedores. Então, quando há um arrependimento genuíno, um arrependimento verdadeiro, nós permitimos, nós aceitamos sermos transformados, porque nós começamos a entender o propósito de Deus para nós. Nós não éramos merecedores e nem somos merecedores, mas pelo seu infinito amor que Deus usou para conosco, nos resgatou da morte, nos resgatou da perdição. E o que Ele pede para que aconteça realmente uma transformação em nós é o arrependimento e deixar de praticar tudo aquilo que nos distancia de Deus e continuar firme. Nós olhamos na palavra de Deus os homens que foram tocados pelo Senhor e que houve uma transformação plena e nunca mais voltaram a ser como eram, porque o sublime amor, a verdade que liberta,
quebrou as barreiras da incredulidade, quebrou as barreiras do impossível, quebrou as barreiras das coisas naturais que prendiam-nos nos velhos conhecimentos, na religiosidade, nos impossíveis que foram criados pelos próprios homens. E passamos a viver então algo totalmente diferente, um renovo que vindo dos céus, para que nós possamos ser representantes dos céus nesta terra, em benefício daqueles que ainda não conhecem a luz, não conhecem a Cristo. Então Cristo nos ama e o propósito dele para nós é nos dar salvação. E o propósito dele para nós, quando passamos por uma luta, não é nos envergonhar, mas é nos fazer forte. É permitirmos sermos testados, como diz a palavra, provados a nossa fé, para que ele saiba que nós não vamos esquecer, abandonar, voltar atrás, porque o grande amor dele realmente fez uma transformação completa em nossas vidas. Então, quando há um arrependimento, há-se então uma permissão de transformação, de mudança para melhor nas nossas vidas. Atos, capítulo 3, versos 19, diz assim: arrependam-se, pois, e voltem-se a Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Então, quando aceitamos a Cristo, nós deixamos de termos vergonha do nosso passado, porque está escrito que Ele cancela o nosso passado, apaga e começa tudo de novo. Então, arrepender-se, voltar-se a Deus. Se nós nos voltamos a Deus, é porque nós deixamos de estar com Deus quando o homem pecou contra o Senhor. E quando somos libertos do pecado, então, de verdade, nós somos livres e temos a capacidade de compreender as novas instruções, as verdades que vêm do Senhor para cada um de nós. Assim, arrependidos, cancelado o pecado, nós podemos então receber o amor de Deus. E quando nós recebemos o amor de Deus, Ele lança fora todo o medo que nos aprisiona. E quando Ele lança fora o medo que nos aprisiona e que nos impede de crescer e de sermos transformados, começa então a renovação completa dentro de nós. O Senhor Jesus, Ele venceu o medo para nos fazer vencer o medo. O Senhor Jesus venceu as opressões do cotidiano, do dia a dia, para nos fazer vencedor sobre todas as pressões que esse mundo exerce sobre nós. O Senhor Jesus venceu a morte para que, através da sua morte, nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Eu costumo dizer que eu estou no processo de transformação de Deus. Que você possa colocar isso no seu coração. Que tudo que está acontecendo faz parte de um processo de transformação, de renovação em toda a sua vida, para que o nome de Jesus seja glorificado e exaltado através da sua vida. Então, transformação, renovação, requer de nós arrependimento, requer de nós confissão dos nossos pecados, requer de nós cancelamento dos pensamentos contrários à palavra de Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Requer de nós mudança de atitude, requer de nós mudança de intenções. É você que tem que fazer. Deus não vai abrir a nossa cabeça com um machado e colocar, não vai ligar fios na nossa mente para reprogramar a nossa mente. E tudo isso acontece quando nós assim permitimos que Deus faça
tudo novo em nossas vidas. Então, transformação, renovação, requer também uma íntima comunhão com Deus. Todo dia você precisa falar com Deus. Todo dia você precisa orar a Deus. Todo dia você precisa ler a palavra de Deus. Todo dia você precisa também adorar a Deus. Todo dia você precisa ser grato a Deus. Então, no decorrer da sua carreira, da sua vida, vai se cumprir o que nós lemos em Efésios. A antiga maneira de viver não vai mais lhe perturbar. Os ensinamentos antigos não vai mais ser empecilho para você conhecer a palavra de Deus, que é vida transformadora para nós. Nós não vamos mais nos corromper nos desejos carnais, que depois vêm as acusações, as tristezas e achamos que com o tempo isso passa. Não, não passa. O que passa para nós é quando nós erramos e pedimos perdão para o Senhor. Vai acontecer que nós seremos renovados na nossa maneira de pensar, vai nos revestir da pessoa certa que Deus está fazendo conosco, do novo homem, criado à semelhança de Deus, em justiça, não mais em injustiça, mas agora em justiça, em santidade, que provém do próprio Deus para as nossas vidas através da verdade que nos liberta. Pense um pouco sobre isso que eu estou falando. Leia Efésios, capítulo 4, e quando chegar nesses 3 versículos, pare um pouco e medite se a sua maneira antiga de viver ainda predomina sobre a sua vida, se o que você aprendeu até hoje no Evangelho de Cristo já é o suficiente para se despir da velha criatura e se revestir do novo, se você ainda cai nos desejos enganosos do coração, ou se você tem percebido que dia a dia o Senhor tem feito em você uma nova vida, te capacitando, te inspirando, te fortalecendo, te animando e fazendo com que a luz de Cristo brilhe através de você. Tapando os seus olhos para aqueles que te julgam, tapando os seus ouvidos para aqueles que falam ao contrário sobre a sua vida. A sua vida é única. Não há ninguém como você na face da terra. 7 bilhões e poucos habitantes nesse mundo, não há um ser igual a você nessa terra. Você é único, imagem e semelhança do Senhor. E você tem um propósito para cumprir nesta terra. Então deixe o Senhor atuar na sua vida. Comece a dar os seus primeiros passos na vontade do Senhor e você verá que os pequenos resultados irão começar a acontecer. Para você saber que Deus quer te usar, simplesmente comece a deixar ser usado. Deus não vai te aprimorar para te tornar. Você é, e por você ser filho de Deus vivo, você precisa começar a agir. Um professor não se torna um professor porque ele simplesmente lê um livro. Ele, no decorrer da sua carreira, ele vai aprendendo os métodos para se tornar um professor eficiente, que aquilo que ele ensina consiga ser claro e objetivo e atinja o entendimento das outras pessoas. Então, se você tem um propósito de Deus, se Deus tem um propósito sobre a tua vida, simplesmente comece a fazê-lo. Comece a se entregar. Comece a se permitir que Deus comece a florescer, a frutificar o fruto de uma boa árvore que verdadeiramente dará frutos para a vida eterna. Pense nisto. Deixe de ser passivo e passe a ser um crente ativo mediante todas as circunstâncias. Você vai ver que maior é o que habita em você do que o que habita no mundo. E assim você vai calar a boca do inimigo. E assim você vai calar a boca daqueles que te julgam. E assim Deus vai te exaltar. Gosto do Salmo 23, quando o Senhor diz: unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Prepara uma mesa na minha presença diante dos meus inimigos. E é isso que Deus quer fazer com você.
se você parar de se olhar como uma pessoa inferior, porque você é tão capaz quanto qualquer pessoa. Apenas você ainda não está se permitindo que a nova vida, que é a manifestação do Espírito, que já começou em você, comece a fluir de uma maneira poderosa. E você vai ver que assim acontecerá em nome de Jesus. E o Senhor se alegrará na sua vida. E você será um vaso de honra nas mãos do Senhor para ajudar outras pessoas. Medite nisto. Que Deus te abençoe poderosamente. Que você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Fique na paz e até a próxima palavra em nome do Senhor. Deus te abençoe.